a residência ela tem 5.760 horas, né? E por ser um treinamento em serviço, 80% dessa carga horária ela tem que ser prática ou teórico-prática, né? E 20% de aulas teóricas. Ela é sempre uma parceria do Ministério da Saúde com o MEC, né? Então, são as duas instituições, né, que estão juntas para que aconteça a residência. E aí a gente tem a residência multi, que são 7 mesmo, são 7 categorias. Acho que eu falei enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odonto, psicologia e serviço social. E no INCA ainda tem a residência em física médica, né? E a residência, ela tem a residência multi, que é o que a gente vai conversar aqui, né? Ela tem um eixo, que é um eixo transversal, que é comum a todas essas categorias. E tem um eixo específico, que aí é só relacionado a, né, a cada categoria. Então, no eixo transversal, né, os alunos eles têm aulas de fundamentos de oncologia, o que é geral para todo mundo, de educação e saúde, de políticas públicas. Então, são aulas em que toda a turma assiste junto, né? Essa parte das aulas teóricas. E também tem uma parte do eixo transversal que é prático, que os alunos, né, todas essas categorias, fazem atividades práticas também, inclusive fora do INCA, né? Tem disciplinas que eles vão para unidades básicas de saúde, tem experiências também na unidade básica de saúde. Então, isso em relação ao eixo transversal, que é comum a todas as categorias. E aí tem o eixo específico, né, de cada categoria, e tem o eixo específico da fisioterapia. Que aí eles entendem... Fale, pode falar. Esse eixo específico, o aluno entra ainda como R1? Ainda como R1, isso. Ele entra, na verdade, assim, na estrutura da residência, eles vão tendo... Logo, o iniciozinho, os primeiros meses, eles têm muitas aulas do eixo transversal. Geralmente, um mês de março, que é quando eles começam, eles têm muitas aulas desse eixo transversal, que é comum a todos. Mas já começam algumas aulas do eixo específico, aulas teóricas, né? Mas aí cada categoria se organiza de uma forma. Na fisioterapia, a gente gosta de, logo no início, apresentar, fazer todas as aulas teóricas, né? Dos campos em que eles vão ser R1. Então, eles são R1 na mama, né? Que é onde eu trabalho, na ginecologia, no toque, que é a ortopedia do INCA, é o tecido ósseo conectivo, no CTI e nos cuidados paliativos, na unidade de cuidados paliativos. Então, eles passam por todas essas 5, né, esses 5 setores. E aí eles têm aulas dessas áreas. Então, a gente tenta dar essas aulas todas no início e depois eles vão rodar enquanto R1 nesses setores. Ah, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, a minha experiência, acho que foi a sua também, né, na faculdade, a gente teve muito pouco de oncologia. Sim. Né? Então, assim, eu imagino que o aluno também chegue com conteúdo não tão aprofundado. E é esse o objetivo de vocês, assim, no início, ambientar o aluno dentro da área específica, né? Para poder ele ter a vivência prática logo em breve. Eu acho que, assim, ainda hoje, né, assim, na nossa época era assim, mas ainda hoje a oncologia ela é pouco vista ainda nas faculdades, né? Então, são poucas universidades que oferecem uma disciplina de oncologia. Geralmente são aulas pequenas, assim, uma carga horária muito pequena. Um dia, às vezes, 2 dias, 2 aulas. Então, o ideal, assim, é por isso que a gente faz também dessa forma, né? Então, primeiro eles vão conhecer sobre o câncer, né, de forma geral, e aí de tudo um pouquinho, mas não tão aprofundado. E depois cada um na sua categoria vai aprofundar mais sobre aquilo. Ah, perfeito. Então, e aí, ainda dentro desse, se alguém tiver uma pergunta, pode me interromper, Ricardo e Patrícia.
ainda dentro nesse contexto aí de início, qual é a sua percepção dessa chegada desse R1? Como ele vem em relação ao conteúdo? E se durante esse último período agora, né, que proveniente do período da faculdade durante a pandemia, ele veio com o maior déficit em relação à questão prática e teórica também. Como é que você teve essa experiência aí? Conta pra gente. Ou se foi normal, igual, enfim. Não, não foi normal, não. De forma geral, eles veem muito pouco, né? Como eu estava falando, a oncologia. Então, assim, mas isso a gente já espera. Inclusive, na prova da residência, né? O concurso da residência é uma empresa, né? Que faz esse concurso, né? A empresa é escolhida sempre por licitação. Então, mas a gente sempre pede que não caiam questões de oncologia, né? Porque eles ainda vão aprender oncologia. Eles não têm que estar sabendo oncologia para entrar para a residência. Então, assim, isso é bem difícil às vezes. A empresa, eles sempre colocam uma questão de quimioterapia, alguma questão de oncologia, e a gente depois faz a revisão, né, da prova, a gente dá um parecer para a empresa, mas todo ano, por mais que a gente fale, eles sempre colocam alguma coisa, porque eles acham que, né, por ser uma prova para a residência do INCA, eles têm que estar sabendo oncologia, mas isso a gente não espera deles, assim, a gente quer fisioterapia geral, né? Todas as áreas, respiratória, pediatria, justamente porque a gente entende que eles ainda serão especialistas, mas eles não são, né? E assim, a faculdade dá muito pouco a disciplina de oncologia. Sim. Isso é muito legal você falar isso, sabe por quê? Foi ontem, eu estava estudando o edital do INCA, né? E eu peguei o conteúdo e a referência bibliográfica. Se você selecionar conteúdo e referência, você não diz que é a prova do INCA, né? Porque realmente não é voltado para oncologia. Sim. Né? A referência, o conteúdo é uma prova geral, né? Então, foi interessante você falar isso. E, assim, é o Instituto Brasileiro, né, de Gestão e Pesquisa que faz a prova. Então, a característica da prova é realmente essa. Então, quando eu fui olhar, eu falei, pô, a gente já vem buscando antes as provas, né, e percebe isso. Que, assim, mesmo em provas anteriores, você não tem nada específico de oncologia. E isso é uma preocupação do nosso aluno, entendeu? Porque tem aluno que procura um curso preparatório visando o INCA, né? Então ele se preocupa muito no início com a questão do conteúdo. Então ele olha lá, vamos ter tantas... dentro do nosso planejamento, né, nós temos um número X de aulas de oncologia, mas efetivamente acaba que dentro dessas aulas de oncologia o professor discute, né, vai discutir toda a fisioterapia dentro da oncologia, e não só coisas específicas de oncologia. Isso. Que é muito da ansiedade do aluno, né, querer saber um perfil referente a um câncer específico, algo específico, o que nunca se mostrou característica da prova, entendeu? Sim. Quando a gente vai estudar provas anteriores. E, cara, sensacional você falar isso, porque é isso que a gente busca nessa live, entendeu? É entender, assim, um pouco da prova do que a instituição espera do aluno. Porque se você colocar, vamos lá, são 20 questões específicas, né? E 10, sendo 5 de SUS e 5 de português. O aluno tem que acertar. Se você colocar 20 questões de oncologia, o cara não vai acertar 50% da prova. Sim. Entendeu? As questões de oncologia que a gente deixa, né? Que a gente não reclama, são aquelas questões básicas, né? São questões que falam sobre o câncer. Geral, você consegue acertar. Isso, porque para dar oportunidade para todo mundo, não são questões específicas de quimioterápicos, de tratamento, específicas de cirurgia, né? A gente tenta, pelo menos a gente tenta com a empresa, fazer com que eles também entendam dessa forma, né? A gente não quer nenhum especialista entrando para o INCA, a gente quer formar especialistas, né? Mas não quer nenhum aluno que já seja especialista. Isso ele pode tentar até depois. Mas não é a intenção para a residência, né? Até porque, como você falou, é difícil encontrar nas universidades uma cadeira para oncologia. Lá no IF, por exemplo, a gente tem estágio no Hospital Federal dos Servidores do Estado
E o número de pacientes oncológicos é muito grande. E a gente tem uma dificuldade muito grande de poder guiar os alunos dentro do atendimento fisioterapêutico. É complicado isso, porque a gente não vê isso ao longo da faculdade. Tem uma professora, por exemplo, que trabalha com saúde da mulher, fala um pouco mais sobre câncer de mama, é uma coisa voltada mais para a mulher, enfim, mas de uma forma geral, a gente não tem muito isso, a gente percebe nos alunos a dificuldade. E o aluno que quer fazer para o INCA, ele busca sempre isso que você falou. Vou aprender oncologia, e nesse momento não é a hora para isso. Se preparar para a prova e de acordo com o edital. Estudar o edital, conhecer o edital. E isso a gente consegue ajudar o aluno nesse estudo do edital. E o aluno chega, então, passa por esse intensivão de oncologia lá com vocês. E depois, como é que ele faz para escolher qual hospital do INCA ele vai? Como é que funciona isso lá dentro? Então, eles rodam em todos os setores. Assim, a gente lá no INCA, a gente tem muitas áreas de atuação. Então, a gente não fixa o residente em nenhuma delas, né? Porque, inclusive, se a gente pensar, assim, é pouco, né? Assim, para cada área específica, geralmente eles passam uns 2 meses e meio, né? Porque 5.760 horas são 2 anos, né? Eles têm um mês de férias. Eles ainda também, todos os residentes, eles têm direito a fazer um estágio externo de 4 semanas. Então, eles podem... A gente já tira esse período do calendário que eles podem fazer um estágio externo em outra instituição que também ofereça residência e seja conveniada com o INCA, né? E podem, inclusive, ir para fora, né? Hospitais externos, de fora do país, eles podem fazer. Enquanto residentes. Isso foi um pouco do que a gente discutiu na live passada com o Cássio, da pediatria. Que ele teve que correr atrás para poder passar um mês num hospital lá no Amazonas. Ele diz, cara, é lei, é só você procurar. É legal você falar isso, porque vocês, como instituição, já prevê isso, né? Já prevê, já tem um mês no calendário separado para quem desejar fazer o estágio externo, eles podem fazer, é só escolher a instituição, né? Tem que ser com um período de antecedência para a gente entrar em contato com a instituição, saber se eles podem receber naquele momento, né, os residentes, e é isso. Mas, assim, como são 2 anos e muitas áreas, né, para os nossos residentes da fisioterapia, e cada área tem muita coisa, muita particularidade, a gente não consegue fixar o residente em nenhuma área, né? No primeiro ano, eles rodam em unidades menores e setores fechados, que é a mama, que é o HC3, que é uma unidade que só trata a mama, uma unidade menor. O HC4, que é cuidados paliativos, né? O HC2 eles rodam em 2 setores lá, porque o HC2 é a ginecologia e o toque, que é a parte da ortopedia, e eles rodam também no CTI, né? Então também são os setores fechados. No segundo ano da residência, eles rodam no HC1, que é aquele prédio imenso lá da Cruz Vermelha. E que tem muita, assim, são muitas áreas, né? Muitos profissionais. Então, assim, eles ficam... É uma unidade muito maior, então a gente espera o segundo ano para que eles fiquem, né, até mais soltos, assim, já estejam mais bem adaptados para irem para o HC1. E aí, no HC1, eles rodam na pediatria, na cabeça e pescoço, no abdômen e na uro, no tórax e na neuro, e também na oncohemato e no semo, né? Que é a parte dos tumores hematológicos e no centro de transplante de medula óssea. Então, são muitas áreas para 2 anos. Então, a gente não consegue fixar eles em um setor, porque senão eles vão passar um mês na mama. Em um mês eles não vão conhecer, saber tudo de linfedema, ter a prática. Então, a gente tenta dividir nesse período dos 24 meses, todas essas categorias, essas áreas. Mas tem categorias não. Por exemplo, a psicologia, o serviço social, eles rodam nas unidades no primeiro ano e depois eles fixam, né? Porque a psicologia no HC1, né, num câncer de cabeça e pescoço, né, as questões psicológicas talvez sejam parecidas com as questões, né, do paciente da mama.
diferente da gente. A gente não consegue isso, né? São muitas particularidades. Cabeça e pescoço é uma área que eu não domino, né? Eu sei mama, mas não sei cabeça e pescoço, né? Então, assim, são muitas particularidades. Então, a gente não consegue fixar. Legal. E são 5 vagas, né? Então, você tem 10 residentes. Isso. Aí, são 5 vagas, então você acaba trabalhando 5R1 e 5R2. E 5R2. É uma dúvida. Vocês pensam em R3, não? Não. A Existe bolsa... essa possibilidade, não? Não, então, a bolsa prevista da residência, ela é prevista, são 24 bolsas, né, que são previstas. Legal. Então, ao final desse período, as bolsas são cortadas, assim. E aí, Zé, só voltando ao que você tinha perguntado anteriormente, né, sobre como os residentes vieram, né, depois da pandemia. Realmente a gente percebeu, assim, bastante diferença, né? A gente sabe das dificuldades, né, por não ter essa cadeira da oncologia, mas a gente percebeu muita diferença, principalmente em relação à CTI, né? Porque muitos locais, muitas instituições, né, no momento da pandemia, eles não aceitavam os estagiários, né? E a gente até entende, assim, em alguns locais, assim, porque às vezes era aquela dinâmica da pandemia, aquilo ela já era difícil para o profissional, né? E aí, imagina você estar orientando alguém que está aprendendo. Então, assim, os residentes, depois da pandemia, eles vieram muito sem experiência de CTI, né? E sem experiência prática também. É uma coisa até que a gente conversou também com os preceptores, né? Vamos tentar ajudar mais, né? Assim, estar mais presente, tentar ensinar, chegar junto, porque vamos entender que eles ficaram sem, né? Eles tiveram esse déficit de formação. Às vezes dá um passo atrás e acabar cumprindo o déficit lá da universidade, né? Que realmente muitos não tiveram a possibilidade de atender um doente crítico, né? Então, vem com esse medo inicialmente, né? E vem com esse déficit aí de não ter tido a prática. Agora, Zé, você vê, né, a oncologia como especialidade na fisioterapia, ela, como a Flávia falou, ela está subespecialidade também total, né? É um mundo. E isso como ela colocou aí, que ela começou transversal. Mas dentro hoje da assistência nos hospitais, a gente hoje tem uma fragilidade. Por quê? Nós não temos profissionais hoje que consigam olhar de uma forma individualizada para o paciente oncológico. E cuidar do paciente oncológico não é cuidar do paciente clínico. Não, assim, a gente tem que entender, inclusive para dar a ele a melhor proposta terapêutica. E percebo que os profissionais, todos, tá? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, tem medo. Então, assim, acabam que, não vou colocar para andar porque tem risco disso. Não vou mexer. E, na verdade, a gente sabe que é tudo o contrário. Então, com a chegada dos profissionais que vocês formam, né, na residência e acabam lançando no mercado de trabalho, isso melhorou muito. E o que eu percebo é que tem gente de todo o Brasil participando, né? O INCA é um fenômeno enquanto instituição, referência. Embora a gente saiba que São Paulo também seja muito forte, mas eu ainda sinto o INCA assim, brilhando. Né? E o grupo de vocês, que grupo, hein? E sem falar que são pessoas humildes, porque eu conheço muita gente de lá. E assim, gente, você é assim mesmo? Você, né? Então, assim, isso é uma consideração que eu faço por fora, como coordenadora, que consigo visualizar isso. Mas, voltando ao assunto, essa procura pelo INCA enquanto residência é de muita gente e do país inteiro. Essa minha percepção, ela é real mesmo? É sim. A gente recebe... a gente agora está com residente de Minas. A gente já teve residente... A última residente que se formou, ela era de Manaus.
ela até agora está coordenando um hospital aqui e disse que não pretende voltar, porque eu acho que as oportunidades de trabalho aqui são maiores, né? A gente tem residente do Piauí, do Brasil inteiro. Até porque o INCA, ele tem uma facilidade, assim. A gente até explica que isso não é obrigatório, mas até hoje a gente consegue manter, né? Os residentes médicos, eles têm... É obrigatório que a instituição que ofereça a residência médica ofereça alojamento para os residentes. Isso é obrigatório, é previsto na legislação. Na residência multi, a gente não tem essa obrigatoriedade, né? A legislação não prevê alojamento. Mas o INCA, ele consegue, né, justamente por tentar formar, né, profissionais de todo o país, a gente consegue justificar a importância disso. E aí o INCA, ele oferece o alojamento para os residentes, né? A gente sempre fala que não é obrigatório, né, que a qualquer momento isso pode ser revisto, né, pelo TCU, enfim, eles falarem, olha, esse gasto está excessivo, a gente não vai poder manter, né? Mas, assim, isso ainda é um benefício que a gente consegue hoje, então, e acho que isso também atrai as pessoas, os residentes do país inteiro. Tá, que legal. Olha, Flávia, a Patrícia, quando você tiver um bom residente, um egresso, você pode mandar mensagem para ela. E a Patrícia tem sede de grandes talentos, entendeu? E ela precisa de grandes talentos nos hospitais que ela faz a gestão lá das equipes. Então, fica à vontade, pega o contato dela. A gente tem muitos bons residentes. Pois é, isso que eu ia perguntar. Tem. A Natália, rapidinho, a Natália tinha falado aqui mais cedo que a Flavinha é a melhor coordenadora. A Natália, né? Tá querendo ser melhor colocada nos plantões. Ou não, né? Tá querendo não, Natália é ótima. Uma dúvida, Flávia. Você falou aqui que uma ex-residente está bem colocada no mercado. Ela está chefiando uma equipe em algum hospital aqui do Rio de Janeiro, esse residente de Manaus. Você tem uma visão desses residentes que saíram há pouco tempo, os mais recentes? Como é que está a colocação deles no mercado? Se eles conseguem, com facilidade, se colocar no mercado? Como é que funciona esse pós-residência, o pessoal que sai do INCA? Então, a maior oportunidade geralmente é para a CTI, né? Muitos vão trabalhar em CTI, né? Mas tem sim, tem residentes que depois eles conseguem, né? Trabalho em algumas áreas, né? Ambulatorial, eu acho, e isso também é uma característica, assim, quase todos têm alguma coisa em vista. E quando eles não vão direto para assistência, e aí é uma questão até que a Patrícia colocou, eles fazem que a gente não tem R3, mas a gente tem um aperfeiçoamento depois, pós-residência, né? E esse aperfeiçoamento, que muitos residentes têm isso em mente também, é mais voltado para a pesquisa, né? Depois desse aperfeiçoamento, eles fazem provas, geralmente, para o mestrado lá no INCA. Então, muitos que não querem, né, seguir o caminho da assistência, ou então não conseguiram alguma coisa, muitos continuam, né, como aperfeiçoamento ou até como fellow. A gente tem fellow também. E tem fellow em algumas unidades, por exemplo, o fellow é um curso também que tem uma carga horária menor, né, são 40 horas. E aí sim os residentes ficam só em um setor, né? Eles fazem eles ficam um ano só na mama, um ano só na gineco. Então, alguns residentes também, mesmo depois da residência, eles querem ficar assim, querem aprender mais, né, de mama do que os 2 meses, aí eles fazem fellow. Uma boa quantidade. E assim, é um número, assim, se você pensar na quantidade de residentes, a percepção que eu tenho é que realmente muitos dão seguimento a essa terceira vivência. Sim. E tanto é porque eu recebo muita gente para trabalhar que tem mestrado do INCA, que tem já uma vida, e quando a gente para entender, é isso. E aí, Ricardo, vem aquela velha, né, conotação que a gente tem da residência. Ela dá oportunidade de ingresso no mercado, oportunidade de extensão acadêmica. Sim. E as duas coisas, né? E a bolsa. Ainda recebe para isso, né?
E o bom, e especificamente em oncologia, que a gente sabe que é uma área hoje no país que, se a gente for olhar em termos de CID, ela está lá nas cabeças, né, Flávia? Segundo, É, sim, né? sim. Então, o mercado Então, precisa, né, dessas pessoas. tem E precisa da uma característica que eu... conscientização disso. Eu falo sempre isso. Pediatria não é um adulto pequeno, então tem que estar lá especificamente preparado. E quando você pensa em oncologia, e é uma área em franco crescimento, porque ó, vocês já pararam para olhar que a rede privada, o que está montando de estruturas oncológicas, todas, Sim. né? E coisas lindas, né? É aquele visual clean, e estão investindo pesado. É uma área que existe investimento, a área química da indústria ela é forte financeiramente. A área física, eu já não sei se é tão forte, mas eles são muito bons academicamente. Mas, assim, é uma área de crescimento. E, assim, não só na parte do tratamento em si, mas também na parte de atenção primária para a pessoa que não está agudizada em tratar. E a fisioterapia está totalmente inserida, graças, volto a falar, e isso não é rasgando seda, aos profissionais que a gente tem no Rio, que estão em contato com muitos médicos profissionais e já carregam para, né, consigo, graças a Deus, né? E aí a gente dá continuidade a uma história bonita também nesse campo privado. Sim. Diagnostica Com mais, certeza, eles vivem Patrícia. mais e precisam viver com qualidade, né? Então, acho que A gente chama de um ecossistema. Né? Quem não faz um ecossistema na rede privada para sobreviver, a sustentabilidade dela fica fragilizada a médio e longo prazo. Então, eles estão trabalhando com esses PAs, essas unidades, assim, e vem absorvendo esses residentes, essas pessoas. Aí eu volto ao assunto. A residência ela é uma porta, né, de entrada. Pena que só são 5 vagas, né? Mas mesmo assim são muitas. Quando a gente para olhar as outras instituições. E aí eu deixo para o Renato e para o Ricardo falar, porque eles sabem essas coisas de vaga na ponta da língua. Não, eu queria falar o seguinte, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que egressos da residência e que havia uma característica que eu sempre observo, é a questão dos cuidados paliativos. É entender o momento, é entender a proporcionalidade, é entender a assistência. E te confesso que quem não vivenciou isso, eu acho que todos deveriam poder vivenciar um pouco disso, é muito diferenciado o pensamento. Então, eu invejo quem tem o pensamento. Eu já fui convidado para participar como representante da fisioterapia num grupo de cuidados paliativos. Quando eu sentei lá, eu falei, cara, eu não estou preparado para isso, eu preciso estudar para isso. Daí é uma característica muito marcante do egresso do INCA e, com certeza, eles passam somente 2 meses, né, Flávia? É mais ou menos. Eles, a todo momento eles têm, mais ou menos, mas a todo momento eles têm essa abordagem Sim, em relação sim. à oncologia. Na verdade, é mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio, mais ou menos, pelo calendário. Realmente, assim, a área de cuidados paliativos é um lugar que, às vezes, eles chegam, assim, até meio receosos, assim, achando que não vão gostar. E geralmente, eles se encantam, né? Porque é uma abordagem tão diferenciada, assim, é tão diferente, né? Assim, é mais humanizada mesmo, e é muito, muito diferente do que a gente vê, né? O HC4 é uma unidade, inclusive, que não tem carrinho de parada, né? Eles não têm... a abordagem é totalmente diferente. Então, assim, eles ficam 2 meses, 2 meses e meio, mais ou menos, lá. E lá no HC4 é a única unidade que oferece visita domiciliar também. Então, assim, eles estão na enfermaria, estão atendendo pacientes ambulatoriais, que às vezes eles nem têm essa percepção quando eles chegam, né? Eles ficam assim, mas tem gente que vai para o ambulatório, né? Assim, tem muita gente, assim, tudo é o tempo do encaminhamento, né? Assim, se encaminha, né? Porque e isso é até uma questão que a gente
é difícil, às vezes, para alguns médicos. Às vezes eles tentam muitas linhas de quimioterapia, né, até o momento de encaminhar para os cuidados paliativos e às vezes encaminham até tardiamente. Mas quando a coisa é feita no momento certo, né, a gente vê que assim, a qualidade de vida do paciente melhora muito, não só para o paciente, como para os familiares. Então, é muito legal, assim, essa parte. E fazem as visitas domiciliares, né? Tem pacientes que vai e eles ficam meses, né, em acompanhamento ambulatorial, né? Então, é bem interessante mesmo. Entendi. Vocês têm alguma pergunta para ela? Porque assim, eu abri ontem uma caixinha lá no meu Instagram, né? E recebi algumas perguntas, mas assim, muito voltado para a prova. Aí eu vou deixar, se vocês tiverem algumas perguntas, pergunto sobre o programa e depois eu entro nessas perguntas específicas de prova que eu recebi lá de alunos, né? Que o aluno está preocupado com prova. Né? Não, tá certo, ele tem que se preparar para isso. Mas alguma coisa você já respondeu, mas depois a gente bota as perguntas aí. Alguém tem pergunta aí, Patrícia, Ricardo? Não, resumindo, acho que eu recebi também, era qual o caminho da aprovação. Eu ia falar assim, ó, estudar, né? Edital, estudar, e assim, não existe outro caminho, é foco, planejamento e estudo. E aí, como a gente vem falando, esse planejamento ele tem que começar antes, né? Você não pode decidir hoje que você vai fazer a residência amanhã. Você já está no final da sua graduação, ou se você já está formado e deseja ser residente, você tem que almejar e tem que se preparar. E todo preparo leva tempo, né? Então, assim, o caminho é estudar. Claro, tem dicas, tem, né? Mas é aquela história da metodologia inteligente. Mas, enfim, resumindo, foi essa pergunta e eu acredito que a resposta seja essa, né, Flávia? Sim, sim. E não precisa se prender tanto a coisas muito específicas, né? De cada área, né? Porque às vezes eles ficam muito preocupados com isso, mas assim, a prova é geral, né? O que cair de oncologia não é nada, não vai ser nada específico. Pelo menos a gente tenta, a gente pede para que não seja, né? A gente, quando faz a revisão da prova, a gente sempre pede para que a empresa não faça dessa forma. Né? Não peça nada tão específico, porque é isso, a gente não quer nenhum especialista, a gente quer formar especialistas. Então, em relação à prova, eu acho que é isso mesmo. Edital, né, Zé? Praticamente o que está no edital. Só uma Isso. pergunta aqui do programa, rapidinho, Zé, desculpa cortar vocês. Duas perguntinhas do programa aqui para. Você falou da rodada externa. Como é que funciona os hospitais para rodada externa? O aluno escolhe, o residente escolhe, ou existe uma lista de hospitais voltados para oncologia, ou não precisa ser voltado para oncologia? Como é que funciona isso, Flávia? Então, a gente já tem uma listagem dos hospitais credenciados, né? Quem tem esse vínculo já com o INCA, quem tem esse credenciamento. Se por um acaso o residente quiser algum outro hospital, né, que não esteja, né, não seja da nossa lista, nenhum hospital credenciado, a gente entra em contato com a instituição, né? A instituição precisa oferecer um programa de residência, né, para a gente poder fazer dessa forma. E aí a gente estabelece, então, esse vínculo e depois solicita, né? É documentação mesmo, né, para fazer esse acordo. E aí depois eles se escolheram essa unidade, esse hospital, é só entrar em contato para saber se naquele momento, né, eles vão poder receber esse profissional. Porque às vezes eles até recebem, mas é um momento que tem um preceptor que está de férias. Então, justo nesse mês não vai dar. A gente tenta mudar um pouquinho para ver se é possível ou não. Geralmente não dá para mudar muita coisa porque o período ele já está estabelecido. A gente não consegue muita flexibilidade, mas a gente já conseguiu, para uma residente, por exemplo, que queria fazer no Ceará, a gente conseguiu mudar um pouquinho, fazer alguns ajustes, porque não pode atrapalhar as aulas do eixo transversal, né? Porque são aulas que, por serem comuns a todas as categorias, não tem como eles perderem também, porque eles só podem ter 15% de faltas teóricas em cada módulo, né? Então, assim, mas se não tiver esse vínculo, a gente consegue fazer esse link com a universidade que eles tiverem interesse. Que legal. E quais são os hospitais, assim, alguns que normalmente vocês fazem essa rodada externa? São tantos.
Tem São, Normalmente aí o... tem São Paulo, tem Porto Alegre, tem Brasil inteiro. Minas, são muitos, né? Na Universidade do Pará, a gente recebe muita gente do Pará, né? São profissionais incríveis. Interessante. O seu aluno vai, mas você recebe também, né? Eles gostam de vir para ver outra dinâmica, né? Para ver uma outra... E é incrível, assim, essa troca, né? A gente aprende e eles também. Então, assim, é bem legal. Às vezes eles falam, porque lá a gente faz dessa forma, aqui é um pouquinho diferente. E sempre é uma troca muito, muito interessante, muito legal. E você não quer nem voltar, né? E aí, só mais uma perguntinha. Você falou sobre o Fellow e sobre a capacitação. É exclusivo para residente, em final de residência? Como é que funciona isso? Não, o Fellow não. É aberto. Tem que ter, né? Cada Fellow tem seus pré-requisitos, né? Geralmente é uma pós-graduação. Eles têm que ter pós-graduação em oncologia, em saúde da mulher, por exemplo, no Fellow da mastologia. Mas não é específico para residente, não. Mas o residente tem alguma vantagem nisso por já estar dentro do INCA? Como é que funciona essa prova, essa avaliação, classificação, enfim? É pontuação, né? Tem prova de títulos e aí tem a pontuação para cada artigo publicado. Enfim, eles também concorrem dessa forma. Entendi. Tá, beleza. É uma característica dos institutos, né? Porque, por exemplo, no INCA também tem um período de aprimoramento, né? Que o aluno, que o profissional pode fazer lá. Então, é uma característica dos institutos também. Antigamente, Ricardinho, quando você estava acabando de se formar, era aquele treinamento profissional, lembra? Lá do fundão, lá no fundão. Então, hoje já tem um nome mais bonito, né? TT é muito feio, né? Fellow é mais chique. Né? Espera mais chique, óbvio, também. Tem que, a Flávia não pode dar um treinamento profissional, tem que ter um Fellow. Esse treinamento você. Eu fiz o Fellow no Rio, por isso que eu vim bater aqui na Santa Casa. Né? Eu era lá da UFPE, mas então, Ricardo, era TT na época, tá? TT? Aqui era TP. 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 É isso aí. Vamos lá. Vou fazer as perguntinhas aqui, Flávia. Característica da prova, né? Então, são 5 questões de português. É a única prova de residência que cobra português, né? 5 questões. São 5 questões de SUS e políticas públicas, né? Que tem sua bibliografia específica. Isso aí é para todo mundo. São as mesmas questões, tá? Isso. Para multi. E 20 específicas. Tá? De fisioterapia, vamos dizer assim. Sim. Nem dizer de fisioterapia ou oncologia, de fisioterapia, né? Você tinha falado. E aí toda essa pontuação, ela soma 60 pontos. Botei minha cola aqui, tô olhando, 60 pontos. E os outros 40 pontos vêm de questões discursivas. Quantas questões são? Foi uma pergunta. Quantas questões discursivas? Geralmente são 2 questões. 2 questões. Isso. E aí a gente geralmente em formato de redação, né? Porque é interessante, essa questão do português é interessante porque ao final do curso eles têm que fazer o TCC, né? Então, assim, então é bom que eles, né, que tenham uma boa redação, que já, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que é por isso também que o INCA não abriu mão ainda disso. Não. Então são 2 questões com a resposta de uma página, né? Mais ou menos. E aí o aluno tem que acertar 50%. Mas só é corrigida a discursiva 5 vezes o número de vagas. Já Isso. São 5 provas. Tá, perfeito. Mas a pergunta era sobre o número de questões objetivas. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Perguntaram sobre o tempo de prova, porque a gente fala muito, né, que cada programa tem um tempo específico. Um tem 2 horas de prova, se não me engano é o FRJ, o outro 3 horas de prova. Aí no INCA são 3 horas e meia, né, que eu fui buscar lá no edital. Isso mesmo. A prova, isso. Mesmo dia, a prova objetiva e discursiva. Né? Isso. Para o próximo ano, Zé, ainda vai ser o IBGP, que vai fazer a residência, Sim. né? Uma questão que está sendo discutida agora é o ENARI. Não sei se vocês já ouviram falar do ENARI. Né? Sim, o INCA sim, ainda sim. não aderiu ao ENARI porque a gente acha que... porque o ENARI é o exame nacional, né? Seria nacional, né? Semelhante ao ENEM. A justificativa que a gente deu para não aderir agora ao ENARI
é porque a oncologia é algo muito específico, né? Eu acho que a pessoa tem que querer muito, tem que gostar, tem que ter perfil. Não pode ser aquela assim, eu não passei para uma outra, de repente eu vou tentar oncologia. Entendeu? Porque, assim, mas eu acho que no final a gente vai ter que aderir, existe né? Acho que uma pressão para aderir, né? O futuro, existe essa pressão. E existe, né? Porque, assim, é menos um gasto, né? Não é, você não precisa pagar a empresa, você não precisa, né? Tem algumas questões aí. Mas a gente ainda está tentando segurar isso por conta dessa particularidade, dessa especificidade que é a oncologia. Porque o Enari até hoje são hospitais que tem a EBSER, né, presente, hospitais universitários e hospitais militares, né, de Forças Armadas. Instituto, eu pelo menos quando eu olhei, eu não lembro de nenhum instituto federal tendo forma como ingresso Enari, mas eu realmente acredito, tanto que a gente bate sempre na tecla, que a gente vai, no nosso curso, abordar a questão do Enari, né, de todos os temas, de todo... Porque, assim, eu acho que é uma ordem natural das coisas. Muitos programas vão aderir ao Enari, até por conta do custo, que é um custo alto você promover uma prova. É muito alto, entendeu? Você faz a licitação lá e realmente, quando você tem uma prova com, vamos dizer assim, com credibilidade, qualidade, né? Eu acredito que em algum momento o TCU vai abordar esse assunto e vai cobrar... Sim. Vai solicitar essa adesão. E a proposta a proposta é boa, né? De dar, né? De ser algo nacional. Porque a prova de vocês é uma prova geral, né? Não é prova específica de oncologia. Mas eu entendo o lado também essa questão que ela falou. Cara, eu quero comigo quem quer estar aqui, né? E não ter uma segunda ou terceira opção, né? Só pela bolsa. Não, até porque às vezes eles não aguentam, né? Tem residente que fala, não, depois que entra, assim, né? E uma questão da residência também, que eu acho que vale falar, que é uma questão que acho que é uma coisa muito importante, assim. A gente oferece, né, durante esses 2 anos, essa carga horária, eles podem participar do grupo de reflexão. É algum grupo que é coordenado por uma psicóloga para eles... discutirem questões, né, sobre os atendimentos, sobre assistência, porque a gente sabe o quão pesado é essa questão da oncologia. Então, a gente oferece esse grupo de reflexão, que eu acho que foi uma conquista disso, nossa, assim, para os residentes, né, para eles discutirem, para eles saberem que eles não estão sozinhos, vivenciando toda aquela rotina difícil, aquele sofrimento, né? Então, e para discutir as alegrias também. Então, assim, é uma coisa bem legal da residência, que a gente conseguiu, a gente acha bem. Sim, eu sou um exemplo. Por exemplo, a minha esposa trabalha no INTO, né? Trabalhou por anos no grupo da oncologia ortopédica, né? Então, assim, eu vivenciei um pouco disso em casa, né? E eu nunca cogitei a possibilidade de fazer a prova do INCA. Abri o concurso, eu não cogitei a possibilidade de fazer, né? Aí as pessoas... Isso é perfil, cara, né? é louco. Exatamente. Lá o salário é muito bom, né? Cara, eu não estou preocupado com isso, porque, assim, eu reconheço as minhas fragilidades, entendeu? Eu acho que é um pouco isso também, o residente. É o cara entender que ele vai estar num contexto que, assim, às vezes é desafiador, né? Para o residente, ele vai ficar 2 anos. Pode ser que eu suporte 2 anos, né? Mesmo que eu não goste, mas tem que gostar de início. A vida inteira nunca foi a minha opção, entendeu? Por saber os meus limites e vivenciar um pouco disso, né? Dessas histórias. Mas, assim, esse apoio é fundamental. Fundamental para o cara que está lá dentro, entendeu? Eu não sei se a saúde do trabalhador tem isso para os profissionais também lá, né? Mas o apoio ao residente é fundamental, até porque é um garoto ou uma menina que acabou de se formar. São muito jovens, né? São muito jovens, entendeu? E tem experiências, assim, bem complicadas, né? Para vivenciar ali, eu acho que esse apoio é fundamental. E uma questão que você falou, assim, eu acho que por 2 anos, mesmo quem não goste, consegue, né? Mas, assim, para trabalhar com oncologia, assim, se não gostar, não tem como. Porque, assim, gostando muito já é difícil. Sim, né? Assim, pelas situações que a gente vivencia, né? Assim, essa questão da empatia, né? De você
é difícil, não é simples, né? Então, assim, para depois eles, né, trabalharem, se eles têm isso em meta, de trabalhar com oncologia, né, que eles gostem, né? Que façam porque gostem, porque... Quando um amigo falou, pô, cara, o salário é muito bom, eu falei, cara, se eu vou ganhar mais, eu vou gastar com psicólogo. É bom, é sempre Não, bom o é muito apoio legal. psicológico. Admiro demais. Admiro demais quem trabalha lá. Admiro, cara. Você não tem noção do quão eu admiro quem trabalha com esse perfil de paciente. Dou o maior valor mesmo. E estimulo mesmo que quem goste faça a residência com vocês, procure, foque nos estudos, que assim, é sensacional. E vocês são os melhores assim, que eu conheço. Referências, né? Sim. Só lembrando, você estava falando do Olha, edital, Zé, rapidinho, você estava falando do edital. Sim. No edital, além da prova objetiva e discursiva, tem a prova de títulos também, que é análise curricular. Exatamente. E aí a gente consegue o certificado do curso que dá pontos para essas provas de títulos, né? Então, bom a gente enfatizar. Físio, Flávio. Explica aí, Patrícia, vai. Para agregar valores, né, a todo o investimento de tempo, dedicação, o programa foi elaborado do preparatório de uma forma que o aluno, com o conteúdo que ele vai ter, colocado de uma forma, no caso, metodologicamente voltada para o concurso na forma de abordar, mas em termos de conteúdo absorvido, ele vai ter uma capacitação que a gente vai chamar de hospitalar. Por isso que a gente trouxe aí uma preocupação com todas as áreas. E também porque é o que a gente acredita, né? Então, assim, o aluno, ele vai estar ganhando conhecimento, inclusive, para um ingresso em outras instituições que ele venha concorrer, fazendo prova, em paralelo à residência que ele vai estar ali, né, prestando concurso. Então, ele vai ganhar, ao final, um certificado de capacitação de 220 horas, não é isso, gente? E isso pontua nas provas de título, né? Então ele já sai do preparatório, já se forma com alguns pontinhos aí, fora todas as questões do título, apresentação, né? Que eu dei uma olhada, apresentação monitoria. Exatamente. Monitoria, estágio extracurricular, né? Tudo isso pontua ali na... E o corpo docente que compõe o preparatório, ele é plural, né? Você traz profissionais de referência no sentido de ser concursado, né? De ter passado pela experiência de ter ido a uma residência e ter prestado a um concurso, que aí ele consegue falar com aquilo com uma propriedade de estar naquele espaço, atrelado ao conhecimento e voltado para o concurso. Então, assim, tá bem legal. Ó, escreve o que eu estou te falando. Daqui a 1 ano, 2 anos, vai ter tanta história para contar, porque, assim, não é só um preparatório. Eu falo isso, é um projeto. E a gente queria muito estar em contato com o aluno que está prestes a sair da faculdade. Colocar essa pessoa em contato com pessoas boas, do bem, porque a gente vai conseguir não só passar conhecimento ali, mas trabalhar ele de uma forma empoderada, politicamente saber do que a profissão pode prover, porque que história é essa que fisioterapia não dá dinheiro e não tem futuro? O mundo vai ser tratado pela fisioterapia, não resta dúvida. A expectativa de vida, gente, saiu ontem na BBC, tá? 140 anos. Eu vou chegar lá, tá? Daqui a 100... Eu não chego. Não. Eu não chego. De todos os cabelos, o pouco que tem já tá branco. Não, vou chegar no vinho, vou chegar mantida no vinho, mas chegamos já. Próximo disso. Não, mas é uma realidade, né? Agora, claro, se há muitas perguntas, por exemplo, ontem eu atendi uma senhora de 94 anos, linda, maravilhosa, né? Ela foi lá
para poder fazer o check-up da parte ventilatória dela. Ela não foi atendida, não, gente. Ela foi para prevenção, ela faz parte do projeto Longevidade, que não é tratamento. É exatamente a pessoa avaliar para ali fazer um rastreamento de possíveis oportunidades de seguir um tratamento de fisioterapia. Olha que legal! E ela, assim, perfeita. Minha filha, vamos logo que eu tenho hora no cabeleireiro, que hoje à noite eu tenho um encontro com as amigas. Ai, que lindo, né, gente? Perfeito. É bom demais, cara. E falando do corpo docente, quem indicou a Flávia, né, pra gente, foi o Felipe Modesto, né, que foi nosso veterano, lembra? Deu trote na gente. Eu sei. Adoro, Felipe. Você lembra? E aí ele indicou seu nome. Felipe é chefe lá do HC2, né? Da unidade do HC2, da fisioterapia do HC2. Do HC2, né? Felipe é sensacional, parceiro, vou adorar. E falando em corpo docente, Patrícia, aí, ó, pega o contato da Flávia aí, né, doutora. Cara, Flávia, assim, me perdoa, Patrícia, tá falando até isso em nome da Interfísio, mas assim, eu vejo a Interfísio agregando pessoas do bem, tá? Assim, e o clima é muito legal, né? O clima é exatamente o que a Patrícia falou, de agregar dentro da fisioterapia, e você tem a cara. Assim, eu acho que você fica... Patrícia aí já está anotando seu nome, Patrícia Caçadora de Talento. Não é caçadora, eu sou operadora. O meu melhor papel é ficar no back-office operando os talentos. Isso é bom, né? Papel bom esse, porque trabalho um pouco, a pessoa já é boa, é só falar. Mas é isso. Gente, a gente tem que começar a pensar nos encerramentos. A gente já vai com 1h, são 21h41. Tem mais perguntas aí, Zé? Não, acho que tinha outros, mas a gente respondeu todas, que era muito voltado para a prova. A Flávia foi perfeita aí, tirou todas as dúvidas. Foi isso que eu recebi. A gente perdeu a parte inicial da apresentação da Flávia, né? Quando caiu. Então, deixa eu... Você tem anotado aí? Vamos só... Flavinha, deixa eu só... fazer um vídeo aqui. Vou te apresentar, né, porque vai ficar gravada essa live para os nossos futuros residentes aí assistirem, tirarem todas as dúvidas. Então, a Flavinha se apresentou, mas caiu, né, no início. Flávia é fisioterapeuta. Quer se apresentar? Você fala melhor do que eu. Se eu te apresentar, vai lá. Então, repete aí, por favor. Já perdeu a inibição, já. Tá, agora foi tranquilo, foi tranquilo. Falar de... da próxima, já vai começar a colocar conteúdo naquele Instagram sobre câncer de mama. Pô, é isso aí, cara. Tá, então, eu sou fisioterapeuta, me formei na FRJ, com o Zé, com o Ricardo. Já tem um tempinho, né? Foi em 2004 que a gente se formou, né, Zé? Falando da idade. Entregando nossa idade. Eu trabalhei antes do INCA, né? Trabalhei em alguns outros lugares. Trabalhei no INTO, trabalhei em Búzios, trabalhei em Mesquita. Aí... Foi pra Búzios. Fui pra Búzios. Eu lembro que você viajava direto naquela época do laboratório lá do professor. Isso! Né? Cheguei a frequentar o laboratório, né, de fisiologia da respiração lá com o Fernando, mas acabou que eu fiz um mestrado e doutorado em bioética, né, que mesmo antes de entrar no INCA era uma área que já me interessava bastante, né, por essas questões, as questões éticas sempre me interessaram, aborto, eutanásia, enfim, e aí fiz mestrado e doutorado na Fiocruz nessa área, é um programa bioética, saúde coletiva, passei para o INCA, né, no concurso para o INCA, e estou lá desde 2011. E além do INCA, hoje em dia eu trabalho na Prefeitura de Caxias e também faço parte de uma equipe que é a Physiocolife, né, junto com as outras fisioterapeutas do INCA. A gente atende muitos pacientes com câncer de mama, né, que é a nossa área, o nosso foco maior. E é isso. E hoje é atual coordenadora, né, da Coreia. Isso, é verdade. Eu fiquei 2 anos coordenando a fisioterapia, a categoria da fisioterapia.
e agora estou na coordenação da Corema. A Coremo, né? Coremo. Comissão de Residência Multi, Coremu. Agora é 01. Flavinha, Então. vou começar a me despedir, tá? Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz. Já está terminando, tá vendo? Deu tudo certo. Foi super tranquilo. Eu sei exatamente o que ela sentiu. A questão da live. O Ricardo também experimenta isso, também não queria fazer, mas é questão de costume. Você agora vai começar a fazer vídeos e colocar no seu Instagram, isso aí. Foi ótimo, assim, foi muito esclarecedor, muito. Cara. A gente fica muito feliz de receber você aqui. É isso, prazer em revê-la depois de tanto tempo. E a gente continua mantendo o contato aí. Mais uma vez, muito obrigado por todo o conteúdo que você passou pra gente aqui e disponibilizar seu tempo, que eu sei que é escasso, mas pré-feriado. Aqui foi de coração. Pré-feriado. Poxa, teve que adiantar a live, né? Tem isso também. A gente teve que adiantar a live, né? A pedido da Flávia, que ela tá de plantão amanhã, né? Aí, mas não tem problema. Eu aceitaria fazer até domingo para ter ela aqui. Foi um prazer. Obrigado mesmo. Obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Bom te rever depois desses alguns anos aí. 19 Qualquer anos. dúvida também, se precisarem, se quiserem depois, né, eu tenho o e-mail do INCA, se quiserem mandar alguma dúvida por e-mail, é flavia.orinde, né, @inca.gov.br. E depois também, se alguém quiser mandar e-mail para esclarecer alguma coisa, também estou à disposição. Ou pelo Instagram, apesar de eu não ser muito de redes sociais, mas o e-mail com certeza eu vou responder. Tá mais fácil, né? Agora você acabou de permitir o contato aí para todo mundo que assistir essa live, então... Abrir essa porta. Abrir essa porta. Agora todo mundo vai mandar e-mail. Poxa, Flávia, assim, muito obrigada. Como eu falei, o INCA, ele é uma instituição que as pessoas têm, assim, almejam. E estar aqui falando com você, pra gente, principalmente pelo que você representa, traz pra gente, assim, uma grande alegria. E como os meninos falaram, foi muito esclarecedor. Né? E além de estar divulgando o trabalho, né? Tudo isso que é feito de uma instituição que ocupa um carinho enorme no coração dos brasileiros, do carioca, então, quando a gente passa na frente de algum HC, né? Dá aquela coisa assim, pô, que legal, né? E assim, orgulho, né? Orgulho. Eu morei muito tempo ali em Vila Isabel, então quando eu ia para Barra, eu passava em frente. Então eu tenho isso comigo, essa lembrança, e é tão bom ter isso, né? E aí agora tá conversando com você e trazendo esse esclarecimento para quem está aqui, para quem vai ver depois, porque a maior audiência da live é depois, né? E também conhecimento para a gente, porque a partir de agora a gente vai tutoriar pessoas que estão buscando almejar uma vaga. E aí pode ter certeza que aquilo que a gente tiver dúvida, a gente vai pedir um help sem ter conflitos de interesse. É muito mais para esclarecer, tá bom? Sim, tá ótimo. Então é isso, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada, vocês também.